Olá, nesse vídeo vou fazer a apresentação do projeto desenvolvido para o projeto integrador da Univesp. Bom, o nosso grupo é composto por Adriano, Arthur, Maurício, Pietra, eu que sou o Renato, Thaís e William. Bom, o objetivo do nosso projeto foi desenvolver uma solução web para auxiliar oficinas mecânicas na organização dos atendimentos e agendamentos de serviço, trazendo mais praticidade, controle e modernização do projeto. Bom, aqui a gente tem a realidade analógica, onde tem algumas imagens até da própria oficina, onde a gente viu o problema que foi. Identificamos que muitas das oficinas mecânicas ainda realizam os atendimentos de forma manual, né? Ou utilizando papel, ou anotações, ou aplicativos de mensagem, o que for. Causando assim problemas na organização e perda de informações e dificuldade até no controle dos horários. Com isso surgiu a nossa ideia de desenvolver uma plataforma simples e acessível para centralizar essas informações. Bom, aqui a gente tem um pouco do fluxo do atendimento atual, onde ele antes do site, onde ele tinha falta de organização de horários, gerando conflitos e sobrecarga. Ele tinha controle de revisões, então ele tinha dificuldade em prever o retorno do cliente, dependendo exclusivamente da própria memória. Vazio de histórico, ausência de registros estruturados sobre peças trocadas e serviços anteriores. E por fim, comunicação fragmentada, uso de aplicativos pessoais sem padronização profissional das informações. Aqui na metodologia de desenvolvimento a gente teve 3 fases. A fase 1 seria ouvir e interpretar, então a gente teve a observação direta na rotina. Ali teve o diálogo com o profissional, levantando esses requisitos do que a gente precisa fazer para ajudar ele nessa rotina. Na fase 2 a gente teve o protótipo, então a gente fez essa análise do desempenho, baseada na primeira fase, e criamos o protótipo utilizando o VS Code, GitHub e a própria tecnologia do back-end. Feito esse protótipo, a gente fez esses testes, então a gente fez a implementação, chegando na fase 3, e alguns testes ali para ver como ele funcionaria no dia a dia e se ele realmente conseguiria ajudar. Então a gente está planejando fazer, inclusive, melhorias nesse nosso site, que seria essa plataforma. Bom, aqui na visita em campo, a gente tem algumas imagens de quando a gente foi lá e viu como estava funcionando a oficina. A gente teve esse contato direto que a gente conseguiu resolver esse fluxo ali do que precisava ser feito. A maior dificuldade, como a gente disse no início, foi o agendamento e controle das revisões futuras, por perda de contato do cliente, ou tudo dependendo apenas da memória. Arquiteturas e tecnologias usadas nesse projeto, a gente teve para o front-end HTML5, CSS3, Bootstrap 5 e JavaScript Vanilla, permitindo criar uma interface moderna e com muito dinamismo. Bom, para o back-end, a gente utilizou Python com FastAPI para a construção das APIs, além do SQL Alchemy para a integração com o banco de dados e Pydantic para a validação dos dados. O banco de dados foi utilizado o PostgreSQL, também utilizamos o Git e o GitHub para ter esse versionamento do código, além da Vercel e da Render para realizar o deploy da aplicação. Bom, aqui a gente tem a evolução de gestão operacional. Então a gente teve, nesse slide a gente consegue mostrar muito do que foi melhorado com o nosso site, como por exemplo ali na parte de agendamento, onde ele tinha conflito de horário, perdia anotações que foram feitas nos cadernos, e agora a gente tem essa agenda, então ele consegue organizar por data e hora, ter a visualização centralizada da demanda diária. Já ali no histórico de veículos a gente tem dependência da memória do mecânico, então tinha umas notas soltas aqui e ali. Já com a nossa aplicação ele tem o banco de dados, então ele consegue ter essas informações guardadas de uma maneira bem melhor. Gestão de status, onde ele teve ali os processos melhores agora com essas etiquetas que a gente adicionou, como por exemplo pendente, confirmado, concluído e cancelado, onde ele pode alterar no próprio site ali de acordo com a necessidade dele. E a integridade estruturada baseada em sistemas modernos de banco de dados. Aqui a gente tem alguns passos sobre o atendimento do nosso site. Então, no primeiro passo tem o cadastro integrado, onde basicamente a gente consegue pegar essas informações ali do cliente. Então, informações, o contato, o veículo mesmo. E no passo 2, a gente consegue fazer essa alocação de datas. Então, pegar a data, o horário e um pouco da descrição prévia ali do problema no veículo. O passo 3, a gente tem o veículo na oficina e aí o mecânico consegue atualizar se ele está pendente ou concluído. Por fim, a gente tem o histórico e a retenção, onde a gente consegue ter esses dados salvos, então o cliente pode voltar
e ter essa facilidade no acesso novamente. E aí, caso alguma coisa aconteça, ele tem esse histórico para conseguir ver o que foi feito, que peça que foi utilizada, qual problema foi resolvido e até a data e o horário. Bom, aqui a gente tem um pouco do site, né? Então essa primeira parte aqui. O site vai ser mostrado mais para frente com mais detalhes, mas aqui a gente tem um pouquinho dele de como ele se parece, tentando ser com o visual mais limpo possível. Ali a gente tem 3 cards também, então a gente consegue ter essa manutenção preventiva, reparos mecânicos e o diagnóstico. Então são poucas as funcionalidades que a gente tem do serviço, o cliente já conseguir visualizar isso já assim que ele abre o site direto, já que essa é a página inicial. Bom, aqui a gente tem o painel de controle administrativo. Então essa é a tela que o dono da oficina ali consegue visualizar. Então ele tem algumas informações, como por exemplo o total de agendamentos, quais foram feitos hoje, quais estão pendentes, quais foram confirmados. Então ele consegue ter essas informações para ajudar ele a gerenciar. Ele pode fazer o filtro ali, como por exemplo pendentes, concluídos, cancelados. Então ele consegue ter essa facilidade de acesso. Então caso tenha muitos agendamentos, ele consegue fazer esse filtro para apenas o que ele precisa ver. E na tabela ali de baixo a gente tem alguns dados, então, como eu disse antes, sobre o dado do cliente, o contato com o cliente, um pouco do serviço que ele vai precisar, algo de uma maneira meio resumida. Então, por exemplo, troca de óleo, e ele consegue ver os status. Então, esse aqui já foi concluído, aquele já foi pendente, então ele consegue fazer esse gerenciamento melhor. Aqui a gente tem a padronização de registros, então a gente tem algumas coisas aqui que são feitas no nosso site, como por exemplo, dados do cliente. Então ele não tem como perder esses dados, por estar no nosso banco de dados. A gente tem as informações precisas do veículo, descrição exata do serviço executado, cronologia, ou seja, ele tem a data e a hora, e até um pouco desse histórico ali, e os status atualizados em tempo real. Bom, aqui a gente tem um pouco do feedback que foi recebido e o que a gente fez de melhoria para isso. Alguns dos feedbacks foi dificuldade de ler agendas muito densas, necessidade de visualizar rapidamente o que está pendente com o finalizado, e a gente fez algumas atualizações, como por exemplo, otimização do fluxo. Então a gente reduziu os cliques para você poder fazer essa atualização dos históricos de serviço. A gente deixou a interface mais limpa, por assim dizer, baseadas nas normas de IHC. E, por fim, o controle de status. Então a gente adicionou aquelas tags como pendente, concluído, facilitando essa visualização, né? Aqui a gente tem a validação no ambiente real. Então a solução foi autorizada e testada na rotina diretamente ali com o mecânico. E algumas visões aqui do futuro. A gente tem os 3 pilares. O primeiro pilar seria a comunicação ativa, onde a gente está pretendendo adicionar notificações, lembretes de revisão para o cliente, integração diretamente com o WhatsApp. O segundo pilar seria inteligência e mobilidade, ou seja, tentar fazer um app mobile ali para o uso diretamente no pátio da oficina. Geração de relatórios gerenciais sobre fluxo e faturamento. E por fim, o ecossistema de gestão, integração com sistemas financeiros e módulos de controle de estoque de peças. Aqui a gente tem a validação no ambiente real, onde a gente mostra um pouco do porquê a tecnologia é muito útil e porque ela deve ser aplicada para facilitar, como por exemplo na eficiência. Quando a gente aplicou isso, a gente percebeu o fim das falhas de comunicação e perdas, então ele parou de ter essa perda de dados que eram anotados manualmente. Fidelização, o histórico estruturado permite, né, essa produtividade e revisões futuras. E por fim, como eu disse, a inovação, a tecnologia, ela deve ser aplicada para facilitar o nosso cotidiano. E nesse caso foi o cotidiano de quem usa a aplicação, da oficina mecânica. Bom, essa é a página inicial do nosso site, onde o usuário consegue visualizar algumas informações principais da plataforma, além de navegar pelas funcionalidades disponíveis. A proposta foi desenvolver uma interface limpa e organizada e responsiva, fazendo assim com que ele consiga ter essa facilidade na utilização. Então aqui a gente tem, por exemplo, a opção de contato da oficina, a localização dela e alguns dos nossos serviços, né, que a oficina apresenta. Então aqui a gente pode clicar em agendar atendimento. Aqui na aba de agendar atendimento, o cliente pode colocar as informações dele para preencher esses campos aqui com os seus dados pessoais, no caso seria o nome, o telefone e o e-mail para contato mesmo. E aqui a gente tem as opções de dados do veículo, então ele pode preencher aqui com o carro, a placa, o ano do carro e aqui fazer a descrição do problema. Então ele pode colocar como barulho do motor,
nesse caso, certo? Então, aqui ele tem a data e o horário, então ele pode selecionar alguma delas. Vamos colocar aqui para 24 de julho, então ele coloca aqui pelo meio ou você pode colocar manualmente, ou pela agenda mesmo, e tem opções de horários disponíveis. Então a gente tem, vou colocar aqui 9 horas, e a gente clica para enviar atendimento, agendamento, né? Agendamento foi criado com sucesso, como diz aqui, e aí a gente vai para a parte de administração agora. Aqui na parte do painel administrativo, a gente tem os agendamentos. Então a gente tem as opções de total de agendamentos, para ele fazer essa gestão, quantos estão pendentes, quantos estão como confirmados e quantos foram feitos hoje, certo? Então a gente tem algumas opções aqui, como os filtros, por exemplo, onde você tem total, pendente, confirmado, concluído e cancelado. Então você consegue fazer esse filtro aqui pelo status de quais estão aqui certinho. Então ele pode fazer esse filtro dependendo de quantos agendamentos ele tiver, ele consegue controlar isso certinho. E aqui ele consegue ver, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar como confirmado, certo? Então o status foi atualizado. Aqui em confirmado, ele consegue ver os detalhes, né, de cada cliente. Então ele consegue ver, por exemplo, aqui o serviço, no caso seria o barulho de motor, o contato, o nome do cliente, e assim ele consegue se organizar melhor. Bom, esse foi o nosso site e ele serve como uma agenda mesmo, no geral, para essa oficina, para ajudar o dia a dia ali do mecânico a conseguir se organizar melhor e não ter essa perda de dados que ele tinha manualmente quando ele ia fazer essas anotações. Então, ela serve para facilitar esse trabalho dele. Aqui no GitHub, nesse repositório, está disponível toda a estrutura do projeto que foi desenvolvida pela nossa equipe. Aqui a gente pode ver a separação entre o back-end e o front-end, além dos arquivos responsáveis pela funcionalidade do sistema. Nessa parte do README, a gente tem algumas informações, que é onde está tudo documentado, toda a documentação importante do projeto, como tecnologias utilizadas, instruções de execução e descrição da aplicação. Bom, com esse projeto foi possível aplicar na prática conhecimentos relacionados ao desenvolvimento web, integração entre front-end e back-end, banco de dados, versionamento e deploy de aplicações. Além do aprendizado técnico, o projeto também permitiu compreender a importância da transformação digital para pequenos negócios, como oficinas mecânicas, trazendo mais organização e eficiências para os processos. Esse foi o nosso projeto e obrigado pela atenção.